Caro Assis, quanto ao conteúdo do meu relato, peço-lhe encarecidamente que não me tomes por um velho perturbado. É bem verdade, nada há mais traiçoeiro que o medo na mente dos homens. Mas lhe asseguro que minhas memórias daquelas noites nefastas estão tão vívidas quanto as paixões da minha mocidade. Em janeiro de 1975, eu estava no vigor dos meus 23 anos, quando ainda cursava Direito no Recife. Nos meses que antecederam o Ano Novo, eu vivia a primaveril tolice da paixão. Luzia, dona dos meus versos e pensamentos, Luzia. Ah, sim. Vez ou outra me arriscava na poesia, embora as minhas rimas sempre me abandonassem nas entrelinhas. E desde que a encontrei num restaurante do centro, tão cheia de sorrisos e boas conversas, a morena Luzia falava-me de sua vida no interior, do trabalho da família na roça, e bem como as lendas que assustavam crianças durante a noite. Me conheces bem para saber que sempre fui um homem dado aos livros e um tanto quanto cético às numerosas superstições que correm de boca a boca, como as fofocas das senhoras desocupadas. Todavia, admito que considerava um aspecto cultural interessante. A gente não acredita, mas não quer dizer que não seja interessante, mesmo que completamente fantasioso. Entretanto, meu estimado amigo, a viagem até Gravatá abalou as minhas convicções racionais. E logo você vai saber por quê. A princípio, a ideia de conhecer meus futuros sogros não me assustava como temeriam os jovens em tal situação. Afinal, eu era um bom partido, como dizem as boas línguas. Estudado, nascido numa família tradicional, e em pouco tempo teria minha própria firma. Era assim que falavam antigamente. E afirmo, como um tolo apaixonado, que Luzia era diferente das mulheres que eu havia conhecido em minha vida boêmia. Mãe muito atraente, de fato, era deveras atraente. Porém não havia máscaras em sua face. Ela me dizia o que realmente pensava, numa bela simplicidade que me atraiu de sobremaneira durante nossos encontros. Em meu ímpeto jovial e a contragosto do meu severo pai, apenas lhe disse que casaria com quem eu bem quisesse, bem nascida ou não. Partimos do Recife em meu saudoso Chevette azul até a cidade natal de minha amada, deixando o alvoroçado centro urbano para trás. As estradas ainda eram de barro nessa época, embora o percurso irregular fosse atenuado pela minha doce companhia, minha doce Luzia. Ah, Luzia, os 84 quilômetros logo se foram e os causos e risadas permearam a viagem. Sei que aprecias os detalhes como um bom vinho, e então saliento que, quanto à geografia, a cidade é um meio termo entre a zona da mata e o sertão. Quanto ao clima, Luzia me dissera que o humor de São Pedro variava bastante por aquelas bandas. Ora chovia demasiado, ora um calor demoníaco parecia nos possuir. Olhando pela janela do carro, fui recompensado com o peculiar contraste da vegetação que se alternava entre a sofrida caatinga e a rara mata atlântica. Ao adentrarmos a cidade, logo nos deparamos com o Polo Moveleiro. Esse polo é um conhecido ponto turístico local dedicado sobretudo às obras de artesanato. Sempre fui um admirador da arte,
ainda que minha destreza nesse quesito fosse completamente pífia. Lembrei-me com certo humor de minhas tortuosas tentativas com argila durante a infância. Diferente destas, o polo contava com belos entalhes de madeira, filtros e vasos de barro, esculturas de cerâmica, além de cordéis e pinturas a óleo, que certamente causavam uma boa impressão aos visitantes. A respeito das esculturas Assis, devo dizer que fiquei um tanto quanto curioso. Por breves momentos jurei ter visto um cão, um grande cão preto no meio das santas. Seguimos pela estrada passando por uma antiga paróquia, a Igreja Matriz de Santa Ana. As paredes alvas com adornos dourados da capela acompanhavam uma torre sineira de uns 35 metros. Era bem alta para a região. Luzia contou-me sobre a história. No final da década de 30, uma capela foi derrubada para que a nova se erguesse naquele lugar sobre a invocação da padroeira da cidade. Diante da igreja, corajosamente vestido com uma batina preta naquele sol causticante, o vigário acenou para mim em cortesia. Não me demorei no olhar, mas achei-o um tanto jovem para tal posição. Novamente ouvi outro relato sobre a cidade. O antigo padre foi encontrado morto quando alguns fiéis intentavam confessar seus pecados. Desde então, nunca se soube a verdadeira causa da morte, embora o povo fale que tenha sido envenenado por algum invejoso, ou que o diabo tenha lhe carregado. Por fim, chegamos ao nosso destino. Próximo a um canavial, no meio de uma verdejante, embora um tanto desértica paisagem, erguia-se uma casa de taipa. Mas não do método mais antigo, o pau a pique, como a maioria das moradias que vimos ao longo do caminho, mas sim das que chamam de taipa de pilão. A edificação é batida com terra e madeira, o que torna a casa mais resistente em comparação à técnica anterior. Sabes que nunca fui um grande entusiasta da engenharia, isso não é nenhum segredo. Então, espero ter sido suficientemente claro. E então, perdoe-me se minhas descrições arquitetônicas foram um tanto vagas. Pois bem, meus sogros eram dotados de uma simpatia que não se via em cidade grande. Ambos me passaram uma serenidade convidativa e gentil, assim como Luzia tinha. Seus pais, seu José e Dona Maria, eram um casal bem apessoado, sorriso fácil, dócil. Confesso que eu esperava ser recebido por um homem sisudo e até ignorante. Você conhece como eram as pessoas no interior naquela época. Para minha surpresa, ele tratou-me tão cordialmente como se fôssemos velhos amigos. De igual maneira, sua esposa recebeu-me quase como um filho. O homem era um senhor grisalho, de bigode marcante, além de muito bem-humorado. Poderia demorar-me em mais parágrafos, narrando a calorosa recepção, a visita ao galinheiro, o saboroso almoço e o esclarecimento de minhas intenções quanto à Luzia. Mas creio que tais detalhes são triviais quanto ao que irei relatar nas próximas linhas. E para isso devo falar do filho mais novo do casal, Bentinho. O garoto tinha um pouco mais de 8 anos, e pelo que me recordo, puxara bastante a mãe. Sarará de olhos claros e cabelos acastanhados. No entanto, ao contrário dos pais, ele mostrou-se um pouco acanhado com o estranho que voltara com sua irmã lá do Recife. Olhar para o garoto lembrou-me de uma antiga companheira inconveniente da escola, a senhorita Timidez. Assim que tive a oportunidade, retornei aos tempos de meninice com Bentinho
entre os tecos das coloridas bolinhas de gude e dos rodopios dos peões de madeira. Um tempo onde os pequeninos podiam sair e brincar até o entardecer. O dia foi-se veloz como os cavalos dos vaqueiros que guiavam o gado naquela região. Um deles voltou o olhar para sua propriedade, demorando-se um pouco antes de seguir seu caminho. Fora o suficiente para despertar minha desconfiança. Tal sujeito curioso chamava-se Juarez, a quem voltarei a mencionar neste decadente aglomerado de palavras. Ao cair da noite, que aparentava a semelhante calmaria da manhã, reunimo-nos no terraço após o jantar. Seu José pôs-se a contar-nos histórias, variados relatos de mal-assombros, e bem sabes que, toda sorte de lendas que correm o imaginário popular, sobretudo no interior. Confesso-te que ele era deveras hábil nas narrações, pois até para mim, que nunca fui tão crédulo em tais coisas, vez ou outra me vi arrepiado com os causos. Arrancou-me, inclusive, algumas risadas, como no conto em que o óbito do velho padre fora causado por um gato preto, que comera toda a farta ceia a qual o clérigo havia preparado, e então o voraz felino lhe cortou a garganta enquanto o pobre coitado tentava acertar o bichano com uma vassoura. Apesar da pacata bonança, não demoraria muito até que as sombras noturnas viessem a me assombrar. Meus olhos, já um pouco pesarosos de sono, pousavam sobre um livro enquanto ainda havia um pouco de luz nos candeeiros. Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Creio que não preciso relatar-lhe sobre a qualidade do romance. Naquele momento, Assis, nenhum de nós viu quando Bentinho saiu de casa. Acima do telhado, o pio de uma coruja branca ressoou no ar como um mau agouro. Misericórdia! Luzia benzeu-se. Quando olhei de soslaio para o meu carro, vi uma silhueta mover-se perto do canavial. Era o menino. Gritei por Bentinho, mas ele não me ouvia. Parecia estar em transe enquanto caminhava até a figura que se ocultava nas canas. Atirei-me pelo terreno ao passo que seu José vinha logo atrás carregando uma espingarda. Ainda corríamos quando ele foi puxado para dentro do canavial. E então se ouviu o grito, desesperado, terrível. Seguimos no encalço por entre as sombras e a vegetação, e a cada passo uma sensação horrível tomava conta de mim. Chamávamos por Bentinho e nada tínhamos em resposta. Nem gritos, nem passos, nem mesmo a vegetação na nossa frente se movia. Nada. Nada além de um inquietante silêncio apenas interrompido pelos grilos. Caminhamos até onde a plantação findava, na beira do rio. O rio Assis. O rio. Lá estava o menino. Bentinho jazia nas águas, com um ferimento profundo na lateral do intestino. Seu José caiu com os joelhos em terra, chorando, gritando, ciente de que estava diante do cadáver do seu filho. A notícia correu à cidade, embora a maldita censura tenha abafado os veículos de imprensa. As autoridades locais queriam evitar um pânico generalizado para manter as aparências à economia da cidade. O vigário organizou o velório de Bentinho, mostrando-se prestativo num momento de luto familiar. Como disse anteriormente, achei o jovem demais para um clérigo. Aparentava pouco mais de 30 anos e tinha uma conversa até agradável. Eu nunca tive muito apreço por religiosos, veja. E mesmo não tendo minha simpatia, o tal vigário, o Amaro, cumpria bastante bem a sua designação. E não obstante, tive plena certeza que o cruel destino de Bentinho era caso de polícia. Ainda atordoado com tamanha fatalidade,
Deixei Luzia com os pais e dirigi-me até a delegacia mais próxima para prestar meu depoimento. Certamente a descrição de um vulto num canavial não seria de grande valia para a investigação, mas senti-me na obrigação de fazer algo a respeito. Até retornei ao fatídico local esperando encontrar algum vestígio. Minha procura foi em vão. Era como se estivesse atrás de um fantasma. Sequer havia pegadas ou sangue, deixando-me mais perturbado ainda. Enquanto ainda rumava pela estrada de barro, deparei-me com o vaqueiro Juarez. Com certeza não parecia satisfeito em me ver naquela manhã. Da sela do cavalo preto mostrou-me um olhar severo. Abaixo daquele chapéu cobria-lhe os cabelos castanhos. Chegou até a janela do carro, enquanto eu me atentei para o revólver em sua cintura. "Você viu que puxou o menino?" Perguntou-me num tom agressivo. Contei-lhe sobre o vulto, e pela afeição irritadiça, notei que ele também ansiava ter alguma resposta concreta. "Tá armado?" Rosnou fazendo-me a segunda pergunta, e talvez tenha cometido o erro de ser honesto com um estranho que parecia perigoso. Neguei-lhe com a cabeça. "Tome cuidado, para não ficar bestando por aí, principalmente à noite. Aqui o diabo come solto, viu? Se fosse tu, arranjava logo um ferro." Advertiu-me e logo pôs-se a trotar com o cavalo. A despeito da delegacia, julgando pela ausência de policiais e do mato em derredor, nada fiz além de gastar gasolina naqueles poucos quilômetros. A reputação de Gravatá era de uma cidade pacata, com baixíssimos níveis de criminalidade, o que não justificava o completo desleixo com a segurança. Tornei para casa envolto de temor e frustração. Talvez a paranoia estivesse a pairar sobre mim quando notei que as pessoas me dirigiam olhares carregados de desconfiança. Em meus devaneios, achei que estivessem conjecturando que, de alguma forma, eu fora responsável pela morte do menino. Ainda perdido em pensamentos, pisei no freio bruscamente, quando um cavalo invadiu a estrada vindo do mato. Por um triz, o pior não aconteceu. 2 rapazes o perseguiam desesperados. No entanto, havia algo estranho no animal. Sua crina estava amarrada, completamente trançada, como no relato de um daqueles mitos locais. Ponderei que não passasse de uma brincadeira infantil, que também caíra no âmbito das crendices. Segui com o meu pesaroso caminho. Segundo dia, exalava uma atmosfera completamente distinta da manhã anterior. Não havia sorrisos largos, nem a serenidade nos olhares agora contristados. Toda a alegria da casa partira com o menino, é claro. O mais terrível era não saber o porquê, nem ou quem, o que fizera com o Bentinho. Como dizem, no interior todo mundo se conhece. A família não tinha inimigos e, por ora, não havia suspeitos. O almoço, se não fosse pelo mexer dos talheres, seria completamente silencioso. E durante as horas que se seguiram, fiz meu melhor para tentar animá-los, puxando alguma conversa sobre outras histórias da cidade. Embora sem tanto sucesso em minhas tentativas, Luzia forçou um sorriso aqui e ali. Embora vê-la daquele jeito me entristeceu deveras. A noite não tardou, e com ela mais perturbações vieram. Pouco antes do jantar, andava ocioso, encarando da casa o maldito canavial. E foi neste momento que tornei a ver outro vulto, sob a figura de um homem, vagando próximo da vegetação. Cheio de cólera, peguei um facão com Dona Maria e saí em disparada. Quando me aproximei, percebi que era o vigário. Amaro parecia nervoso. Talvez fosse a iluminação, mas notei um certo tom amarelado surgir em seus olhos.
O suor corria por seu rosto. Podia jurar que sentia nele um forte odor, um cheiro de enxofre. Lhe indaguei o motivo dele estar ali e me dissera que caminhar durante a noite o aproximava de Deus. Mesmo sob minhas suspeitas, adverti que tomasse cuidado, sobretudo depois de algo tão terrível acontecer. Todavia, barulhos de tiros ecoaram. Os disparos eram próximos. Segui o barulho e encontrei Juarez, que atirava no matagal. E para o meu horror, uma menina também fora encontrada morta, nas mesmas condições de Bentinho. O homem, tomado de fúria, desafiava a criatura. Apareça, papafigo! Esbravejava e xingava ao passo que as balas voavam. Eu vi o desgramado! Tinha garras e dentes! Botou minha prima dentro de um saco! Enquanto o vaqueiro ainda descrevia a aparição, pude ouvir um uivo. Voltei-me para dentro da casa, correndo, sentindo o coração quase sair-me pela boca. E então eu vi um grande cão negro acima do telhado. Boca aberta, dentes à mostra, vermelhos como o carmesim. Suas vítimas? Luzia. Minha Luzia. E os pais dela. Como cordeiros no matadouro. Juarez atirou no bicho, que foi-se correndo nas trevas, reunindo forças no olhar para fitar aquela chacina. Notei que um rosário jazia junto aos cadáveres despedaçados. E eu vou te deixar com essa carta alguma esperança de que você acredite, mas no fim pouco importa. Afinal, verdades e mentiras estão numa linha muito tênue. Alguns dizem que eu enlouqueci depois daquela noite. Outros que eu os matei, condenando uma família inteira a um macabro fim. Eu voltei para o Recife, esperando que houvesse algum fio de esperança em minha vida miserável. Mas como sabes, não obtive nenhum sucesso. Rompi laços com meus familiares, larguei o direito e tornei-me recluso, refém da bebida e de minha profunda tristeza. Minhas noites eram terríveis. Sofri com pesadelos durante longos anos. Mesmo hoje ainda me recordo daquelas cenas intragáveis. Não suportava mais guardar tais fatos comigo. Escrevê-los me tirou por um pouco o peso do que estou por fazer. Retornei à maldita cidade, uma última vez, para não mais voltar. E carrego comigo uma arma que encontrei entre as coisas do meu falecido pai. E atentei-me em reservar 2 balas de prata. Uma para o vigário Amaro e outra para a criatura do canavial. Era noite de quaresma. Nuvens escuras se ajuntavam no céu em meio ao luar prateado. Na celebração que antecede a Páscoa, eu caminhava para cometer um pecado. Confessei-me com o Amaro, falei do rancor dentro do meu peito, do desejo de me vingar daqueles que me tiraram a pouca felicidade que eu tive. Antes dele dizer-me para rezar o terço, indaguei-lhe sobre os seus crimes, sobre quantas pessoas ele trucidara nas noites de lua cheia. Carreguei a pistola e disparei dentro da cabine. Eu não busco perdão pelo que eu fiz, caro amigo, pois já cumpri minha penitência nesse inferno. Segui o conselho de Juarez e agora rumo para o mesmo canavial, com uma arma em mãos, encarando a assombração que deseja me matar na escuridão. Cordialmente, Escobar. Ok, muito bem. É isso aí. Silva, meu amigo, a gente conversa bastante, fala aí sobre muitos assuntos, e ele resolveu me mandar aqui, meio terror regional, um pouco epistolar,
Agradeço o apoio da querida Larissa em incentivar a escrita desse conto e, em especial, ao Igor Girão pelo feedback. Me ajudou bastante. O Igor é maravilhoso, né, Silva? E gostei também, viu? Fiquei ali curioso até o final para ver se era o vigário mesmo ou o próprio narrador, né? E aí você usou o Bentinho, o Escobar, que só faltou a Capitu aqui, pô. E o José e Maria, legal. Tá bom. Muito bom, cara. É isso aí. Continue escrevendo, meu amigo. Me senti no interior do Nordeste aí, viajando em 1975. Aliás, tá um calor aqui em São Paulo agora, meu chapa, tá uns 35 graus. Eu tô narrando sua história aqui, fechei a janela para não assustar os vizinhos, né? Porque é uma loucura aqui, né? Eu finjo que eu sou o lobisomem aqui, o pessoal acha que eu tô virando mesmo o lobisomem. Vira homem, vira, lobisomem. É isso aí. Boa noite e até a próxima.